livro de Neemias, nós vamos ler, a princípio, apenas o finalzinho da oração que Neemias faz no capítulo 1, no versículo 11. Neemias 1:11, que Neemias diz assim: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. O finalzinho diz: nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra. Nós, ao longo dessas últimas semanas, temos pensado neste tema de construção. Falamos sobre construir de fato, e na última semana começamos a pensar em reconstrução. Porque vez ou outra reconstruções são necessárias na nossa vida. Seja porque nós destruímos coisas que não deveríamos ter destruído, seja pelo fato de que circunstâncias, situações que nos fogem ao controle vieram até nós e nós experimentamos também algum tipo de dificuldade, de destruição em alguma área das nossas vidas. Quando nós olhamos para o próprio texto de Neemias, como meditamos na última semana, vemos exatamente esta dinâmica na própria oração de Neemias, em que ele mostra, na sua confissão, juntamente com o seu povo, ele ora reconhecendo que existe neste mundo uma regra de causa e efeito, que as nossas ações produzem reações, que a responsabilidade sobre a nossa vida traz sobre nós também uma responsabilidade sobre os resultados. Obviamente que nem sempre quando fazemos aquilo que é bom e certo, nós obtemos resultados são 100%. E por outro lado, a gente conhece também pessoas que tomam caminhos tortuosos e errados, e ainda assim parece que na vida dessas pessoas, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Desde a queda, essa matemática ela não é tão exata, mas de uma forma geral, as coisas que nós plantamos, nós colhemos. As coisas que nós fazemos, produzem reações. Mas por outro lado, existem certas coisas que vêm sobre nós, que não são causadas por nós, mas das quais nós tomamos parte, o que também nós vemos na vida do próprio Neemias. Neemias não estava em Jerusalém quando o povo adorava outros deuses. Neemias não estava em Jerusalém quando os profetas vieram e vez após outra disseram para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Neemias não estava lá. Neemias já nasceu em cativeiro. Neemias já nasceu na Babilônia. Neemias não conheceu a Jerusalém em seus tempos áureos. Mas ainda assim ele reconhece que devido aos erros dos seus antepassados, devido aos pecados dos seus antepassados, aquilo também caiu sobre ele. Nos lembrando mais uma vez, que nós somos seres comunitários, que nós somos seres que vivem em comunidade e que experimentam a vida em comunidade, seja em família, seja como nação, seja como cidade, seja como grupo, nós sempre experimentamos. Então as ações de outros podem ter consequências sobre as nossas vidas, da mesma forma que as nossas ações têm consequências sobre a vida de outros. De uma forma muito simples, dentro da família, as ações de um marido traz consequências para sua esposa e vice-versa. As ações de um pai traz consequências sobre a vida dos seus filhos. E as ações dos filhos trazem consequências sobre a vida dos pais. Na comunidade nós experimentamos isso. No país nós experimentamos isso. A corrupção de um povo, ou a corrupção de pessoas que estão em posição de destaque, trazem problemas sobre nós. Porque nós somos seres comunitários, nós não vivemos no vácuo. Nós somos pessoas, e por sermos pessoas, somos interdependentes. Por isso existem certas coisas e certas ruínas que nós experimentamos, e certas ruínas que nós estamos plantando para as próximas gerações, se não tomarmos cuidado. Por isso é tão importante nós entendermos que sim, Deus é bom, Deus é gracioso, e Deus traz restauração às ruínas. Mas muito melhor do que uma ruína restaurada é a não necessidade de restauração. É uma casa que continua de pé. É uma casa que, como nós vimos há algumas semanas, cavou-se de maneira profunda até encontrar a rocha, e a rocha é o próprio Cristo, o senhorio de Jesus, e construímos a nossa vida a partir das palavras de Jesus, que são palavras de vida e não de morte, que são as palavras que orientam o caos, como nós vemos lá em Gênesis. Deus trazendo a existência e trazendo lógica a todas as coisas, pelo poder da sua palavra. E é tão interessante que no Gênesis, eu estou estudando bastante Gênesis, essa semana eu vou dar um módulo de Gênesis na Jocum de Maringá, então tive que estudar bastante Gênesis, está muito fresco na cabeça, em pensar que quando a serpente vem até os nossos primeiros pais e conversa com Eva, ela oferece aquilo que é o mais absurdo.
Ela diz: o dia que vocês comerem dessa árvore, serão como Deus, serão iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. O que é absurdo, né? Porque eles já eram isso tudo. Quando Deus cria os nossos primeiros pais, os cria à imagem e semelhança. Eles já eram semelhantes a Deus. E eles já conheciam o bem e o mal. Porque eles ouviam da própria boca de Deus: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não é bom que o homem viva só. Então eles conheciam o bem e o mal. A grande questão está aí. E aí está o cerne de todo mal, o cerne de todo pecado. É quando nós abandonamos a mediação de Deus a respeito da realidade e definimos por nós mesmos o que é bem e o que é mal. E a partir de então nós começamos a ver no próprio livro de Gênesis, as pessoas chamando o mal de bem. E vemos essa lógica acontecendo o tempo todo. A mulher olha para a árvore proibida e vê que ela é boa, agradável aos olhos. Aquilo que Deus disse: isso não é bom, agora parece bom. Nós vemos quando Abraão está chegando em determinado lugar, numa terra de Faraó, em que eles veem que Sara era muito bela, e a mesma palavra, é o tove lá do começo, é o bom, e tentam tomá-la para si, e traz grandes problemas. Quando José está na casa de Potifar, a mulher de Potifar olha para José e vê que ele é belo, proibido, mas belo, e quer tomá-lo para si. E nós vamos vendo essa lógica acontecendo o tempo todo. A queda, a destruição, a ruína é o exato relato conseguinte daquilo que já aconteceu lá atrás, de nós escolhermos o caminho do bem e o mal aos nossos próprios olhos e não mediado pela palavra de Deus. Porque se Deus organizou o caos pelo meio da sua palavra, todas as vezes que nós nos afastamos da sua palavra, nós experimentamos o caos. E o texto que está diante de nós nos mostra exatamente isso. Neemias está agora desejando retornar para reconstruir as muralhas de Jerusalém. O templo já estava em processo de reconstrução, Esdras já tinha chegado em Jerusalém para reorganizar a religião e o povo de Israel. Agora ele ouve este relato, como nós vimos na nossa última ministração. Algumas pessoas vêm até ele e falam a respeito do que está acontecendo. E vimos alguns princípios para a reconstrução, né? Pensamos primeiro no princípio da constatação. Ele faz as perguntas certas, ele diz: como é que está Jerusalém? Não me escondam nada, me digam o que está acontecendo. E para uma restauração é necessário primeiro a constatação, saber o que é que precisa ser mudado. Em segundo lugar, nós vimos que é necessário uma inquietação. A partir do momento em que ele ouve, ele se inquieta, ele não finge que nada está acontecendo, o seu coração se constrange, e ele então senta, ele chora, ele jejua, ele ora, que é o terceiro ponto. Uma vez que nós estamos, constatamos, uma vez que nós identificamos aquilo que está errado, e aquilo provocou em nós inquietação, então agora a primeira coisa que nós fazemos é orar, é confessar, é pedir ao Senhor que nos dê direção em como agir, em quando agir, e que isso seja feito no tempo apropriado. O texto que nós lemos hoje, versículo 11, repetindo a leitura do versículo 11, nós vemos no finalzinho desta oração de Neemias, ele diz: faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Que homem é esse? O próprio texto diz: nesse tempo eu era copeiro do rei. A oração de Neemias é: Senhor, eu quero ser parte dessa transformação, eu quero fazer parte dessa reconstrução, que essas ruínas acabem. Então, Senhor, que isso aconteça, que o Senhor me favoreça hoje. E o texto diz no capítulo 2, no versículo 1, que no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: porque o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Vemos aqui a oportunidade. Neemias estava orando: Senhor, sê propício a mim, me abençoe hoje, diante deste homem. Que homem? Um rei. O rei pode ajudar, o rei pode fazer alguma coisa. E a oração dele: Senhor, me abençoa, para que hoje ele responda, para que hoje aconteça. Acontece que nem sempre o hoje de Deus é o nosso hoje.
Nem sempre a resposta de Deus vem no nosso tempo. Na verdade, geralmente não vem no nosso tempo. Se você voltar aí no capítulo 1, verso 1, diz que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Foi aqui que Neemias teve esse encontro com a verdade de que Jerusalém estava destruída, no mês de Quisleu, o que equivale para nós, no nosso calendário, novembro, dezembro. Os judeus seguem um calendário diferente do nosso. Nosso calendário ele é solar, enquanto o calendário deles é lunar. Então, por isso que a nossa Páscoa vai mudando, vai mudando todo ano, ela muda de lugar, porque ela vai seguindo a mesma lógica do calendário hebraico. E aqui nós vemos que foi nesse mês de Quisleu, lá para novembro, dezembro, em que ele teve esse embate com a verdade e começou a orar. E aí no capítulo 2, nos diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, é que ele tem essa oportunidade de falar. Nissan é um mês que seria para nós por volta de março, abril. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Pelo menos 4 meses de intervalo. Entre a oração dele, Senhor, que hoje o Senhor me abençoe diante deste homem. 4 meses depois, ele tem a oportunidade de falar com o rei. Nem sempre o nosso hoje, ou melhor, geralmente o nosso hoje não é o hoje de Deus. Então, se nós estamos buscando princípios para a reconstrução das ruínas, seja em que área for da nossa vida, aqui vai mais um princípio, que é o princípio do esperar em Deus. O princípio da paciência. O princípio da perseverança. O princípio do confiar em Deus, sabendo que muitas vezes a ruína é o palco para Deus nos ensinar paciência. Muitas vezes são estes caos em nossas vidas, que são os instrumentos de Deus para tratar o nosso coração ansioso, ou como cantamos hoje, preocupado. Deus está dando a oportunidade para que Neemias mostre a sua confiança. E o texto nos diz um pouquinho antes, ainda no capítulo 1, quando ele ouve essas palavras, no versículo 4, capítulo 1, verso 4, diz que ele ouvi essas palavras, me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Quantos dias? Agora a gente já sabe, cerca de 4 meses. Lamentando, chorando, orando, cozinhando em oração o seu próprio coração. Porque neste momento que nós temos a oportunidade de, mais uma vez, confiar. O que não é fácil. Não é fácil. Esperar não é fácil. O nosso hoje é hoje mesmo. Que não dizer, o nosso hoje é agora. Senhor, essa é a questão e ela precisa ser resolvida agora. Agora. E às vezes Deus diz, não, espera. Lembra do texto em que Jesus está com seus discípulos longe das cercanias de Betânia, de Jerusalém? E vem algumas pessoas e falam assim, olha, aquele seu amigo, Lázaro, a quem o Senhor ama, está muito doente. E diz o texto que Jesus ficou ainda mais 2 dias naquele lugar. E alguns podem pensar, poxa, mas ele não amava? Essa é a pergunta de Marta, essa é a pergunta de Maria. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus falou para os discípulos lá, nosso irmão dorme. E ainda bem que eu não fui antes. Porque isso vai mostrar a glória do Senhor para vocês. Às vezes a gente não entende, queridos, que Deus não demora. Deus não demora. Deus capricha. Deus não demora. E é nesse processo que, primeiro, nós aprendemos paciência. E segundo, nós aprendemos a desenvolver um coração que honra a vontade de Deus. Deus está preparando o nosso coração para vivermos aquilo que Ele está prestes a nos dar. Para que a gente não quebre de novo. Para que a gente não destrua de novo. É a oportunidade de pensar, é a oportunidade de ver, é a oportunidade de crer, é a oportunidade de confiar. Para que então o nosso coração seja apacentado pela própria presença de Deus. Para construir ou para reconstruir, é preciso paciência. E a Bíblia está cheia de textos que nos ensinam isso. Cheia de textos. Há um outro texto muito interessante em que Moisés está saindo do Egito, rumo à terra prometida, e de repente eles param diante do Mar Vermelho. Mar fechado.
E o povo começa a dizer: Moisés, foi por falta de sepultura que o Senhor nos trouxe para cá? A gente podia ter morrido lá mesmo. Foi por falta de sepultura, agora a gente vai morrer aqui nesse deserto, Moisés? E a resposta de Moisés, lá em Êxodo capítulo 14, verso 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. No verso 14 ele termina dizendo: fiquem calmos. Agora pensa você, no lugar dos israelitas. Mar na frente, Faraó com a sua tropa atrás. E Moisés diz: gente, fiquem calmos. Fácil? Você já esteve diante do seu Mar Vermelho algumas vezes, não? Já esteve diante das carruagens de Faraó na sua vida em algum momento, não? E com certeza não é algo simples, não é algo fácil. É por isso que, na sequência de constatação, de inquietação, próximo passo é oração. E é muita oração. É oração para esperar, é oração para enxergar, é oração para confiar, é oração para o coração ficar quieto. É oração, é oração. Porque senão a mente vai embora, o coração vai embora. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas é difícil se aquietar. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, lá no capítulo 3, diz: o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. E ele termina dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3, 25 e 26. É difícil, mas é necessário. Porque, queridos, nós podemos agir impulsivamente e colocar tudo a perder. Ou esperar em Deus o momento certo e a oportunidade certa em que Ele abrirá o caminho. Identificamos, nos incomodamos, até oramos. Mas a hora de agir também precisa de oração. A pacificação que Deus pode promover no nosso coração. Por isso que a oração ela é tão necessária. Porque em meio a essa circunstância, sim, Deus exercita a nossa paciência. Deus desenvolve a nossa paciência por meio das circunstâncias. Capítulo 2, novamente, verso 1 diz: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Olha o texto: ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Lembra, Neemias era copeiro real. E diante do rei ninguém pode ficar triste. Ninguém pode ficar triste. Corre-se o risco de ser preso, até ser morto. Aquele que incomoda o rei. Você já deve ter visto alguns filmes, né, de realeza por aí. Está todo mundo sorridente do lado do rei. Ninguém pode ficar triste, é só festa. O rei sabe tudo, o rei conhece tudo, o rei tem que ser bajulado o tempo todo, nada de tristeza. E aqui está Neemias, ele nunca tinha estado triste diante do rei, e aqui está ele triste. Então, o próprio rei percebe isso. Verso 2, então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então, olha, obviamente essa tem que ser a reação dele, né? Fiquei com medo. Fiquei com medo. O rei percebeu que eu estou triste. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Se nós queremos de fato reconstruir algo em nossa vida, sim, nós precisamos dessa paciência. Mas também precisamos de transparência. Precisamos expor o nosso coração. Neemias não fingiu. Neemias não disse que estava tudo bem quando não estava tudo bem. E sabe que existem muitas restaurações que não acontecem nas nossas vidas porque nós fingimos que elas não estão ali para serem restauradas. Porque nós não temos coragem de admitir que dói. Às vezes o que as pessoas vão pensar, a vergonha que eu vou passar, poxa, e a minha moral? O que as pessoas pensam de mim? Se souberem que em casa a coisa não está legal, no meu casamento a coisa não está legal, o que as pessoas vão pensar de mim? E às vezes por vergonha, por medo, por esconder, nós não recebemos cura.
Nós não vemos a nossa vida sendo reconstruída. Ele estava triste, sim. O que era um crime diante do rei. Mas ele não mascara, ele não finge, ele não coloca um sorriso amarelo no rosto dizendo, está tudo bem, está tudo certo. Ele diz, não só com o rosto, mas ele diz com as palavras, rei, como é que eu posso estar feliz se a terra dos meus pais, a terra onde estão sepultados meus pais está destruída? Como eu não ficaria triste? Veja que ele continua com aquela inquietação. 4 meses se passaram, e ele não jogou para baixo do tapete. Está ruim, mas é só não olhar que passa. Finge que passa. Fecha o olho, não quero nem ver, quero nem falar sobre isso, quero nem pensar sobre isso, que aí eu não preciso resolver. Sabe aquele negócio? Tem gente que não vai no médico com medo do que vai achar no médico, né? Geralmente as pessoas falam isso de mecânico. Não, nem leva o meu carro no mecânico. Chega lá, ele vai achar um monte de coisa. Só para não olhar. E aqui nós vemos Neemias sendo transparente. E ele mostra a sua inquietação. E muitas vezes nós não recebemos a ajuda que vem de Deus por meio de pessoas. Porque nós não temos transparência. Não temos coragem de pedir ajuda. Não temos coragem de pedir conselho. Não temos coragem de dizer, não está legal. Não está legal. E oramos pedindo que Deus mude alguma coisa. Mas nos distanciamos das ferramentas que Deus usa para mudar as coisas. Sim, Deus responde às nossas orações. E na maioria das vezes, Ele faz isso por meio de pessoas. Mas quando não estamos abertos a falar com pessoas, oramos à toa. Dizemos, Senhor, muda as coisas na minha vida, me ajuda. E Deus fala, eu estou tentando. Já mandei umas 300 pessoas em volta de você. Porque eu vou te ajudar por meio delas. E você não quer ouvir. Você não quer confessar a sua dor. Você não quer confessar o seu pecado. Você não quer pedir ajuda. Como vai mudar? E Neemias está diante de alguém que pode fazer alguma coisa. Está diante do rei. O rei tem condições de fazer algo que ele não consegue fazer. A inquietação de Neemias não parou. Ele admitiu que não estava bem. E agora ele abre o coração para alguém que pode ajudar. É um processo que a gente deveria muito bem ouvir e seguir, né? Porque veja, Deus ama o choro verdadeiro. Mas abomina o sorriso falso. Aquele que tem o seu coração desnudado diante do Senhor, recebe misericórdia. Mas aquele que finge que está tudo bem, não tem como reconstruir o que está destruído. Aquele que se acostumou a adorar a Deus em ruínas, não vai ver a reconstrução de nada. Mais uma vez, abrindo o coração, Neemias sabe que ele pode experimentar o agir de Deus, e é por isso que ele estava orando, por meio de alguém. Que Deus pode transformar, que Deus pode agir, que Deus pode reconstruir a terra dele, por meio do próprio Neemias. À medida em que Deus se faz propício nessa situação, para que ele possa apresentar a sua causa ao rei. Tem 4 meses que ele está orando isso. E agora apareceu a oportunidade, parece a própria boca de Deus, falando com Neemias. Neemias, o que você quer? Coisa maravilhosa, né? O que você quer? E aí vem o terceiro princípio. Se o primeiro princípio nós falamos aí sobre esperar, paciência. Se o segundo princípio nós pensamos em transparência, agora o terceiro é importante, nós precisamos de planejamento. Neemias, o que você quer? O que você precisa, Neemias? Verso 4 de novo diz, o rei me disse, o que você me pede agora? E aí diz o texto, Neemias, e eu orei ao Deus dos céus. Antes de responder, ele orou de novo. Já tem 4 meses orando, agora tem a oportunidade de orar de novo. E agora, não pense você que foi uma oração longa, né? Ele está diante do rei, não dá tempo de ajoelhar, levantar as mãos para o céu. Não, é aquela oração relâmpago, sabe? Tipo, Deus me ajuda. E agora, Jesus? Sabe? Mas ele tem banco de horas de oração. Ele já gastou tempo em oração. Agora ele pode se dar ao luxo de dizer, Senhor, é agora. Abençoa, Senhor. Fala agora, Senhor. E olha que interessante, no verso 4 ele diz que ele orou ao Deus dos céus, a mesma expressão que ele usa lá no versículo 4 do capítulo 1. Orou ao Deus dos céus. Isso aqui é muito importante, tá? É onde a gente coloca os olhos. É quando nós lembramos que aquele com quem nós falamos é o Deus dos céus. E mais importante, de onde está o Deus dos céus?
é o panorama privilegiado que ele tem. Ele enxerga o que a gente não enxerga. Ele vê o que a gente não vê. E ele usa aquilo que a gente não consegue imaginar para a glória do nome dele, para benefício nosso e para abençoar pessoas. Porque ele é o Deus do alto, ele é o Deus dos céus. Verso 4 de novo diz então, o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrar favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então, o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Olha aí, está esperando, está orando, mas ele está planejando. Planejamento. O que nós vamos fazer? Diante das circunstâncias e das adversidades e das ruínas que nós vemos, o que nós podemos fazer? E de novo, parece que são coisas que são contraditórias, né? Para esperar ou planejar? Não, as duas coisas. A gente espera planejando, é uma espera ativa, é uma espera em oração, é uma espera pensando em como agir. Afinal, a Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios capítulo 14, verso 1, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O Senhor dá a resposta, a gente vai fazendo planos. A gente continua fazendo planos, mas faz planos a lápis, né? Faz planos a lápis, dizendo, Senhor, se não for isso aqui, pode apagar, escreve do jeito que o Senhor achar melhor. A oração de Jesus no Getsêmani, Senhor, eu sei que tudo te é possível, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A gente faz planos, não é errado fazer planos, Deus trabalha também em cima de planos. Nem que seja para dizer, não são esses aqui, mas Deus trabalha assim, em cima de planos. E a pergunta para Neemias é, qual é o tempo? O que você pretende fazer? Quanto vai demorar? Quando é que você volta? Imagina se Neemias fala, eu não tinha pensado nisso não. Na verdade, nem tinha pensado que o Senhor ia me ajudar de alguma forma. Não, mas está na ponta da língua. Diz aqui, ó, marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito. Neemias estava pensando, ele estava orando, mas estava pensando, o que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? O rei aqui está sendo usado por Deus para expor o plano de Neemias. Para expor um coração que espera enquanto planeja. E que planeja a partir da oração. Que tem Deus como o diretor destes planos. E a pergunta é, diante das ruínas que você pode encontrar na sua vida, qual é o seu plano? Você consegue encontrar alguma coisa na sua vida que deveria ser diferente? Existe um plano para a mudança? Para conquistar a confiança novamente dos seus filhos? Talvez para restaurar o romance, a paixão entre o casal? Talvez para se livrar de uma dívida que está sendo jogada há anos e anos, sendo arrastada há anos e anos. Talvez para lidar com um pecado que já virou crônico, um hábito que já virou crônico. Talvez para se livrar de um relacionamento tóxico que só te adoece. Existe algum plano? Eu preciso me livrar dessa dívida. A pergunta é como? Tem algum plano? Tem algum pensamento? Eu me lembro que na outra igreja na qual nós pastoreamos, ali no interior do Paraná, havia um irmão que estava passando por um problema financeiro assim, absurdo. Eu tive uma conversa com ele, ele falou, eu não sei nem por onde começar. E na nossa igreja nós tínhamos um rapaz que ele cuidava das finanças de uma empresa muito grande. E eu falei, eu posso trazer alguém aqui para te ajudar. Você quer? Quero. Aí passei o contato e tal. E aí, eu sei, quando nós chegamos lá, este meu amigo tinha passado para ele várias diretrizes. Então a gente chegou, fui lá junto. Aí na hora que a gente sentou, eu falei assim, agora abre a sua planilha de gastos. Quanto você gasta por mês? No que é que você gasta por mês? Quanto você ganha por mês? E lá, diante dele, nós vimos que aquela conta também nem estava bem feita. Nem tinha parado para pensar. Não, só gasta com isso. Só com isso? Você tem carro? Tem. Quanto você gasta de combustível por mês? Nem tinha colocado isso. Não fez o plano, não tinha. Aí pegou alguém ajudou, traçou ali o diagnóstico financeiro e disse, como é que a gente consegue agora? Primeiro a gente tem que parar de gastar mais do que ganha. É a primeira coisa. E depois pensar como é que vai pagar isso aqui que está de débito, que solta juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros. Tem plano? Qual é o plano? Quais são as ações práticas?
Talvez a ação prática é eu preciso reatar aquele relacionamento que está pendente há tanto tempo. Mas qual é a ação prática? Tem um pedido de perdão aí no caminho? Tem uma tentativa de reparação de algo que precisava ter sido feito há muito tempo e não foi? Qual é o plano? Existe plano? Porque de nada adianta orarmos para que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Deus não fará o que nós temos que fazer, assim como nós não conseguimos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar com os pedreiros. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta pagar a equipe de segurança. Mas se o Senhor edificar, então a gente chama os pedreiros. Se o Senhor guardar, a gente contrata a equipe de segurança. Porque é uma caminhada junto com Deus, em que por meio da oração, o nosso coração é confrontado, nós somos inquietados, e nós começamos a, em oração, dizer: Senhor, o que é que eu posso fazer para resolver essa pendência na minha vida? Para reparar essa ruína? Se o Senhor me der força, se o Senhor bradar do céu e dizer: o que é que você quer? Eu sei o que responder. Eu sei por onde começar, ou eu nunca pensei a respeito disso. Só sei que está ruim, só sei que tem que mudar, mas nem sei o que é que está ruim e nem como vai mudar. Aí é bom voltar para o quartinho, pegar o papel, a caneta, e em oração dizer: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me dá estratégias. Senhor, esses aqui são os meus planos. Eu disse: caneta? Não, pega um lápis. Esses aqui são os meus planos, Senhor. Mas eu estou disposto a rasgar isso tudo. Mas aqui é o que eu estou conseguindo enxergar. É até aqui que eu consigo ir, Senhor. E eu sei que se o Senhor agir, isso aqui vai dar certo. E eu sei que se o Senhor agir, isso aqui pode jogar fora e outra coisa vai dar certo. Porque o Senhor está no controle. Nós oramos e oramos sempre. Nós oramos e oramos muito. Nós oramos e oramos para que Deus nos dê a capacidade de esperar. A capacidade de sermos transparentes, de sermos abertos, de pedirmos ajuda. Mas também a capacidade de planejar. A capacidade de agir. Amém? Neemias fez aqui alguns planos que são concretos e eu quero terminar nisso. Na próxima semana nós continuamos a partir daqui. Diz o texto no versículo 7. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrarem em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para a muralha da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Isso é lindo, né? A mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Mas Neemias tinha plano. Ele já tinha até pesquisado quem era o ministro do meio ambiente. O responsável pelos lugares onde estavam ali as florestas do rei. Me dá uma carta para eu chegar no Asaf e pedir para ele umas madeiras, porque eu quero reconstruir a cidadela, eu quero a casa onde eu vou me alojar. O plano está aí, ó. O plano está aí. Ele já havia feito essas pesquisas, né? Ainda o texto nos diz que ele pede ao rei cartas para passar por diversas regiões. De onde ele estava, em Suzã, ali na Babilônia, até Israel, até Jerusalém, ia gastar alguns meses de viagem, passando por várias províncias do Império Medo-Persa à época. E cada uma dessas províncias tinha os seus governadores. E ele pede então ao rei, me dá uma carta, ou me dê cartas, para que à medida que eu vou passando por cada uma das províncias, eu vou mostrando para todo mundo que eu estou debaixo da bênção do rei. Né? Porque não basta fazer a coisa certa, né? É preciso fazer do jeito certo. É bom fazer as coisas certas do jeito certo, usando as palavras certas, no momento certo, não ultrapassando fronteiras, não colocando os pés pelas mãos, não usando meios não abençoados para buscar a bênção de Deus. Né? Gente que acha que vai resolver as suas pendências financeiras quando ganhar na Mega Sena. Né? Quando ganhar no jogo do tigrinho. Aí pega o restinho que sobrou e põe no tigrinho. Né? Deus, Senhor, abençoa para que eu ganhe na Mega da Virada. Né? Se Deus me abençoar e eu ganhar na Mega da Virada, a minha vida está tranquila. Né?
buscar em Deus não só o certo, mas o jeito certo. Falando com as pessoas certas, do jeito certo. Sabe quando a gente vai tentar restaurar um relacionamento e a gente começa dizendo, olha o que você fez. Quando a gente tenta restaurar um relacionamento e diz, olha, eu sei que eu não sou perfeito, que eu também errei, mas a culpa é sua. Calma, faça a coisa certa, do jeito certo. E Neemias busca desenvolver um plano que seja acertado. Não só o final, mas o processo, o caminho. Neste mundo pragmático em que os fins justificam os meios, o povo de Deus não age dessa forma. O povo de Deus não usa meios que desonram o Senhor, buscando consertar outras coisas. Não tenta tapar um buraco, cavando um outro pior. E aí, que o Senhor nos ajude a aplicar isso nas nossas realidades, em cada área que for necessário. À luz desse texto, nós lembramos que existem vários momentos de reconstrução e que nós podemos ser, inclusive, instrumentos de reconstrução na vida de outras pessoas, de ajuda, de auxílio, quando nós não só estamos sensíveis a expor o nosso coração de maneira transparente, mas quando também estamos dispostos a ouvir a transparência do coração de outro e se colocar como alguém que ajuda. Neemias é esse. Neemias estava de boa na Babilônia. Estava num cargo bom, cargo de confiança. Mas ele se coloca para ajudar os seus compatriotas, para ajudar os seus irmãos. O rei não tinha nada a ver com aquela situação. Para ele era até pior. Uma cidade mais autônoma? Não. Mas Deus usa pessoas para que por meio delas a sua graça flua em nossas vidas e altere os nossos rumos. Por isso é importante aprendermos a pedir ajuda, a pedir conselhos, a não esconder as nossas dores, a não esconder os nossos pecados. Obviamente, no mundo no qual nós vivemos, não dá para se abrir com todo mundo, não dá para falar sobre tudo com todo mundo. E é por isso a importância vital de uma comunidade de fé e de caminhar como uma comunidade de fé. Porque é caminhando como uma comunidade de fé que nós conhecemos gente que ama a Deus e gente que a gente pode confiar. E isso é com o tempo. Isso não acontece da noite para o dia. Bom seria eu dizer, olha, qualquer cristão, você pode falar com qualquer cristão que ele vai te ajudar. Mas infelizmente não é assim. Às vezes você compartilha algo e parece que você está colocando no jornal, né? Aquilo que era para ser motivo de ajuda, de intercessão, de oração, de conselho, acaba virando motivo de fofoca. Por isso é importante sabermos em quem confiar, e esse é um processo que se vive na família, se vive em comunidade, se entregando e se expondo, à medida em que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus e em comunhão. Sabe que Neemias expõe, né, seus sentimentos. E é tão lindo, nós sabemos que nós vemos ao longo de todo o relato dos evangelhos um Cristo que expõe os seus sentimentos. Um Cristo que diante de Jerusalém diz, chorando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas como uma galinha junto aos seus pintinhos. Nós vemos um Cristo que diante do túmulo do seu amigo Lázaro, versículo, menor versículo do Novo Testamento, e Jesus chorou. Nós vemos um Cristo que no Getsêmani chama os seus melhores amigos, os seus 12, e diz, você fica aqui e eu vou com Pedro, Tiago e João um pouquinho mais para lá, então seus melhores dos melhores amigos. E ali entre os melhores dos melhores amigos ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e orem comigo. Um Cristo que mostrou os seus sentimentos. Sentimentos estes que eram por nossa causa. Nos ensina que existe um Deus que não só se importa com a nossa dor, mas um Deus que sofre com a nossa dor. Um Deus que é empático com a nossa dor. Sim, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é grandioso, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Mas Ele nos ama, com amor eterno Ele nos ama. E Ele se importa com as nossas dores, ao ponto de ter enviado o seu próprio Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele reconstrói as ruínas da nossa vida, mas acima de tudo, Ele reconstrói a nossa vida. Ele reconstrói o nosso ser, a nossa identidade, agora formada nele. Ele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, mas o nosso Pai, sempre presente.